As transmissões são uma das partes mais complexas de um veículo, ao lado de um motor e sistema elétrico. Você quer que eles funcionem, certo? Nos últimos 5 anos, com o surgimento das caixas de câmbio de dupla embreagem e automáticas de 10 velocidades, surgiram problemas, o que não é surpreendente. Vou compartilhar uma lista de alguns dos piores recalls de transmissões no mercado atual. Assim, você estará preparado com as informações necessárias ao comprar seu próximo carro novo. Vamos começar. A vida é muito curta para dirigir carros chatos. O primeiro recall de transmissão vai para um 2022 a 2024. Toyota Sequoia, bem como o Lexus LX 600, seu SUV de tamanho completo e, claro, o Toyota Tundra. O Tundra enfrentou problemas recentemente com o V6 biturbo de 3,4 litros. Isso tem sido um grande problema com problemas de rolamento e algumas falhas catastróficas no motor. Nós sabemos disso. Os recalls atualmente pendentes ultrapassam 100 mil unidades, mas também há outra lista de recalls para a transmissão automática que vai nesses veículos aqui, na ordem de cerca de 280 mil veículos, são impactados por um recall por causa dessa transmissão. Onde, segundo eles, um bom veículo poderia inadvertidamente se mover de forma inesperada ou começar a se mover, mesmo sem estar engatado. Felizmente, foi apenas um patch de software, sem grandes custos ou problemas para o consumidor. Porém, é algo para se estar ciente. Entre motores, transmissões, a Toyota Tundra e muitos veículos como ele certamente têm as mãos cheias agora. A Ram tem grandes recalls. O primeiro é para os caminhões Ram 2500 e 3500 Heavy Duty de 2019 a 2020. Há um problema com a transmissão automática. E supostamente há um potencial para transbordamento como resultado do acúmulo de pressão na transmissão, o que, claro, leva a fluido no sistema de escape. E, finalmente, uma condição muito inflamável e explosiva. Felizmente, apenas cerca de 84 mil veículos foram recolhidos por este problema específico. Mas quando foi resolvido e a Stellantis assumiu, eles encontraram uma solução. E a solução foi basicamente substituir a placa separadora do corpo da transmissão e reprogramar a unidade de controle de transmissão para colocar o veículo em funcionamento. Isso potencialmente reduziria as pressões e eliminaria o risco de fluido de transmissão quente no escapamento, que novamente poderia levar a um incêndio ou falha catastrófica. Claramente, alguns desses problemas resultam do controle de qualidade da tecnologia e, no final das contas, passaram despercebidos na linha de produção. Esses veículos claramente tiveram problemas por algum tempo nos caminhões Heavy Duty da Ram. E se você teve um de 2019 a 2020 e ainda não resolveu esse problema, certifique-se de verificar o National Highway Traffic Safety Administration para garantir que seu caminhão pesado foi cuidado. O próximo é de 2020 a 2023. Mercedes-Benz, 2 modelos diferentes, o GLE 450 e o GLS 450. É um problema de transmissão onde supostamente o veículo não reduz completamente. Basicamente, ele reduz até a última marcha e muitas vezes trava nessa marcha, não reduz, vai para o neutro e esses veículos param. Um problema de parada com 100 mil veículos é significativo. A Mercedes-Benz tem enfrentado essa questão nos últimos anos. Felizmente, é apenas um problema de reprogramação. E a reprogramação não vai gerar um grande gasto. E resolver isso, e não será mais um grande problema. 100 mil dessas unidades não são como 100 mil Kias. É um problema sério. Vá até a concessionária Mercedes e faça a reprogramação agora. Outro exemplo clássico de tecnologia excessiva inexistente há 5 ou 10 anos. Mas infelizmente tem a ver com o sistema de partida e parada e um acumulador que poderia potencialmente vazar fluido. E o potencial para queimar era definitivamente significativo em muitos produtos da General Motors, Cadillac e Chevy, como o Buick Encore, o General Motors C-Terrain, o General Motors C-Acadia, o Buick Enclave e outros clássicos como o Cruze e o Malibu. Assim como o XT, 4XT, 6 da Cadillac e vários outros, de acordo com o Jalopnik. Entre 2018 e 2020, muitos desses veículos corriam um enorme risco de incêndio e tiveram que ser analisados pelo revendedor. E este recall incluiu 194 mil e algumas unidades no sistema de partida e parada. A adição contínua de tecnologia que nunca tivemos é uma indicação clara de que estamos criando cada vez mais problemas potenciais. Um parafuso potencialmente solto, recém-revisado, precisava de inspeção. Geralmente não é um reparo caro, mas foi algo que entrou no radar para recalls de transmissão problemáticos. Se está gostando do vídeo, vai adorar o resto do canal. Inscreva-se clicando no botão abaixo e ative o sino de notificações. Quer saber quando novos vídeos incríveis serão lançados?
O próximo recall não foi necessariamente um desses, mas uma transmissão ruim localizada em veículos como o Subaru, Ascent, Legacy e o Outback. Cerca de 200 mil veículos foram convocados devido a um problema na corrente de transmissão que poderia se despedaçar, soltar ou quebrar, causando risco de colisão. Possivelmente a embreagem não estaria totalmente engatada antes que a corrente começasse a funcionar. Então, supostamente você poderia ter uma mudança caso se cansasse e quebrasse completamente. Apesar de ter sido principalmente um problema americano já resolvido, a National Highway Traffic Safety Administration interveio e obrigou a Subaru a corrigir muitos desses problemas. Muita dessa programação visava desacelerar o engajamento na unidade de controle de transmissão, mas acabou sendo um problema para a Subaru. E um dos maiores recalls conhecidos na história japonesa, claro, com mais de 200 mil unidades recolhidas, significou que foi um problema significativo para a marca como um todo. Outro recall massivo e um conjunto muito problemático de questões vai para o período de 2020 a 2023. Nissan Titan, assim como a Frontier, que é uma de suas melhores caminhonetes, e com aquele 5.6 naturalmente aspirado, ainda é uma escolha relativamente segura. Em geral, é uma boa caminhonete e eu ainda a recomendaria como uma das menores. É uma das últimas a ter um motor V6. Enquanto muitos estão optando pelo Turbo 4 atualmente, havia um problema com esses veículos, as Fronteiras, os Titãs e o carro Nissan Z. Havia um problema com mais de 203 mil unidades entre 2020 e 2023. Onde você vai colocar o veículo em estacionamento, mas ele não está realmente estacionado? Porque em muitos desses carros com transmissão automática, você usa o que eles chamam de polo de estacionamento. É uma trava de engrenagem que garante que o veículo não role quando estiver engatado no estacionamento. Porém, aparentemente, isso não foi instalado corretamente ou não estava em ordem. Isso poderia levar veículos a se moverem inadvertidamente, com potencial para acidentes. As transmissões manuais sempre foram a forma mais segura e provavelmente mais divertida de dirigir em alguns veículos. Mas muitas pessoas simplesmente queriam automático, e o problema na época eram as transmissões automáticas. A Nissan resolveu isso recentemente. Mas em 2022 eles sentiram que precisavam realmente parar a produção temporariamente para resolver esse problema de deslocamento. Outro recall, não tanto na forma de transmissão, mas com um grande impacto, infelizmente. 2017 a 2022, Ford F350, F250S. Basicamente os caminhões Heavy Duty. Supostamente havia um problema com a parte inferior, claro, isolamento acústico, que supostamente cairia sob o eixo de transmissão e poderia potencialmente se enrolar ao redor do eixo de transmissão. Rasgar o eixo de transmissão e basicamente enviar o veículo para uma derrapagem incontrolável ou algum outro problema. Os eixos de transmissão de alumínio, quando danificados, não possuem a mesma resistência dos antigos eixos de aço, representando um risco potencial. Em poucos anos, cerca de 250 mil desses veículos foram recolhidos. Infelizmente, os proprietários tinham que levá-los para conserto. Tire uma folga. O lado positivo é que não era a transmissão em si, embora estivesse ligada a ela e pudesse danificá-la de algum modo. Se aquele eixo de transmissão ficou um pouco preso na isolação no próximo recall, você precisava saber disso. Eles pensaram que tinham uma solução, mas claramente havia mais veículos adicionados à lista. Porque de 2020 a 2023 Ram, 2.500 e 3.500 caminhões novamente tiveram problemas de vazamento de fluidos de transmissão nos caminhões de serviço pesado. O que temos aqui é um caminhão leve de meia tonelada. Os caminhões Heavy Duty apresentaram problema supostamente com a transmissão superpressurizada devido ao térmico. E claro, você teria vazamentos de fluido no sistema de escape, podendo levar a uma falha catastrófica ou, no melhor caso, a um incêndio. Eles tiveram que adicionar este recall a uma lista enorme de mais 250 mil caminhões Ram Heavy Duty entre os anos modelo 20 e 23. O que resultou em abordar um problema de ventilação e possivelmente substituir uma vareta de óleo, um problema recorrente. Se você é motorista de um caminhão Heavy Duty da Ram, verifique o Recall National Highway Traffic Safety Administration para garantir que seu veículo não está na lista. O recall de vazamento de fluido pela Ram afetou 250 mil veículos nesta segunda extensão. O próximo grande recall de transmissão, infelizmente, vai de 2020 a 2022. Produtos Chevy, Cadillac e General Motors Company. Principalmente os caminhões de tamanho completo, como você está olhando para o Yukon, ou os caminhões de tamanho completo que carregam o motor a diesel. Segundo a National Highway Traffic Safety Administration, cerca de 461 mil unidades foram afetadas por essa potencial falha.
Veículos com motor a diesel e transmissão automática poderiam travar as rodas traseiras enquanto dirigem na estrada, fazendo o veículo entrar em uma derrapagem perigosa. Esse foi um problema que impactou muitos veículos em geral. Agora, a National Highway Traffic Safety Administration relata que uma válvula de controle de transmissão automática contribui para o fator. Felizmente, a General Motors tem uma solução reprogramando a unidade de controle para reduzir ou eliminar o potencial de travamento das rodas traseiras devido ao problema na válvula de controle. Muitos desses motores a diesel estão por aí há muito tempo. O Duramax e a transmissão Allison têm sido uma excelente combinação para o transporte geral. Recalls são recalls e quase 500 mil de unidades afetadas é um número muito significativo, impactando muitas pessoas. Agora, um dos maiores recalls com realmente ruim. Problemas de transmissão envolvendo os modelos Ford Escape, C-Max, Fusion, Transit Connect e Edge. Ocorreu de 2013 a cerca de 2019 e impactou 2,9 milhões de unidades em geral. E o que acontecia era que a bucha do trocador do cabo para a transmissão se desgastava, ela poderia potencialmente quebrar. Se isso acontecesse, você não conseguiria mudar as marchas, indicando um grande problema. A Ford tinha uma solução: substituir e inspecionar a bucha, além de colocar uma tampa protetora no local. Isso deixou de ser o problema inicial de muitas pessoas. Isso não afeta apenas veículos comerciais, mas também veículos populares como o Escape e o Fusion, significando que poderia afetar praticamente qualquer pessoa dirigindo um Ford moderno. Com tudo isso dito, confira essa lista com alguns dos piores motores que você pode imaginar. Espero ver vocês na próxima. Até breve, pessoal. Tchau, tchau.